Ainda a título da discussão sobre a cinemática relativística, vamos ver o que a transformação de Lorentz se impõe a respeito da regra de transformação de velocidades. Lembre, aliás, que foi a regra de transformação de velocidades a nossa motivação para construir a relatividade, não é? Quando Michelson descobre que a velocidade da luz é a mesma em qualquer referencial, isso significa dizer que a transformação de velocidades prevista pela regra galileana de transformação de referenciais não funciona. Foi isso que nos impeliu a descobrir qual é a transformação que funciona. E vamos ver que reflexo tem a transformação de Lorentz no cálculo da soma de velocidades. Então imagina que nós tenhamos de novo S e S' na configuração standard e que eu tenha um objeto que se mova no referencial, com relação ao referencial S', ele tem aqui duas posições sucessivas dadas pelos vetores de posição R'1 e R'2, por exemplo. Tá? E eu vou escrever de que maneira a velocidade medida no referencial S' está ligada com a medida feita dessa mesma velocidade do referencial S. Vamos fazer isso componente a componente. Vamos pegar as componentes desse vetor velocidade, Vx, Vy, Vz, num referencial e ligar as componentes no outro. Vamos começar com V'x. Quem é a componente x de V', velocidade medida em S'? Isso vai ser, por definição, não é? V'x é o limite, quando ΔT' vai a zero, de ΔX' sobre ΔT'. E aí eu vou obter ΔX' e ΔT' em função das coordenadas medidas em S, coisa que eu sei fazer com facilidade por causa da transformação de Lorentz. ΔX', por exemplo, vai ser γ vezes ΔX menos V vezes ΔT. Se você tem dificuldade com isso, imagina que eu tenha X'1, X'2. X'1, X'2, as coordenadas X desses dois pontos ao longo da trajetória. Escreva, X'1 vai ser γx1 menos VT1, X'2 é γx2 menos VT2, faça a diferença. Γ é um fator comum, fatora direto. Né? Então eu vou escrever nesse numerador γ que multiplica ΔX menos V que multiplica ΔT. No denominador, faço coisa equivalente com a coordenada temporal, outra vez o fator γ me ajuda, e vai resultar γ que multiplica ΔT menos V ΔX sobre C². De propósito, eu não escrevi qual é a condição de limite que eu estou utilizando, né? Começou com o limite quando ΔT' vai a zero. Acontece que quando ΔT' vai a zero, ΔT também vai a zero, porque esses dois pontos são arbitrariamente próximos em coordenadas espaciais e temporais. Então eu transformei esse limite num limite quando ΔT vai a zero, já que ΔT' sumiu da expressão. Γ foi embora. Eu vou agora tomar o quociente, vou dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, por ΔT, e aí vai aparecer ΔX sobre ΔT menos V sobre 1 menos V sobre C2 ΔX sobre ΔT. E está pronto o resultado, porque o limite, quando ΔT vai a zero de ΔX, ΔX sobre ΔT, é o que define a componente x do vetor velocidade no referencial S. Então isso aqui é Vx menos V grande, e no denominador teremos 1 menos, eu vou escrever assim, Vx V grande sobre C². Aí está a regra de soma de velocidades, ou a regra de transformação de velocidade de um referencial para outro. A componente x. Vamos ver como é que ficam as outras componentes. Veja que na transformação de Lorentz, a coordenada x se altera, né? Mas as coordenadas y e z não se alteram. Mas isso não quer dizer que as componentes y e z da velocidade sejam as mesmas. Por que isso?
Porque V'y, por exemplo, é o limite, quando ΔT' vai a zero, de ΔY' sobre ΔT'. Esse numerador é o mesmo nos dois referenciais, mas o denominador não é. Então, apesar de não haver mudança nas coordenadas y e z, vai haver mudança nas componentes y e z da velocidade, porque o tempo é diferente nos dois referenciais. Os intervalos de tempo são diferentes. E agora, então, a gente faz a substituição equivalente à que eu fiz aqui em cima, né? Ficamos com ΔY sobre gama ΔT menos V ΔX sobre C2. Observe que, ao contrário do que aconteceu quando eu transformei a componente x, onde só apareceu a componente x da velocidade no referencial S, para transformar a componente y, para obtê-la no referencial S', vai aparecer aqui a componente x da velocidade. Então, a transformação na componente y depende do valor da componente x. Eu vou dividir em cima e embaixo por ΔT, e aí vou escrever direto o resultado. Você já está vendo imediatamente o que vai dar. Vai dar 1 sobre gama Vy sobre 1 menos Vx V grande sobre C quadrado. Observe que esse fator 1 menos Vx V grande sobre C quadrado é uma consequência da mudança do intervalo de tempo quando eu passo de um referencial para o outro. Então, V'z é Vz sobre gama que multiplica 1 menos Vxv sobre C quadrado. Vamos ver que resultado, que impacto tem essa modificação na regra de soma de velocidades. Vamos imaginar, por exemplo, que nós tenhamos no referencial S' um feixe de elétrons que é emitido de uma fonte que está em repouso com relação a S'. Então aqui eu tenho uma fonte em repouso com relação a S'. Para identificar isso eu chamo ela de F', fonte linha, quer dizer, fonte em repouso em S'. E essa fonte ejeta elétrons na direção x positivo com uma velocidade muito alta, digamos 0,99 da velocidade da luz. Tá? Então o feixe de elétrons está saindo daqui, nessa direção, com uma velocidade medida em S', portanto eu vou chamá-la de V', na direção x, de valor 0,99 da velocidade da luz. S' tem velocidade V grande com relação a S. Esse V grande pode ser enorme, pode ser, por exemplo, 0,99 da velocidade da luz. Então está lá a fonte andando com 0,99 da velocidade da luz, emite elétrons com relação a ela, que com relação a ela tem velocidade também 0,99 da velocidade da luz. A transformação de Galileu aplicada a essa situação iria prever que o referencial S iria medir a velocidade desses elétrons como sendo a soma desses dois valores, 1,98 da velocidade da luz. Você já sabe, Michelson já mostrou para a gente que isso não vai acontecer. De fato, vamos usar a transformação de Lorentz nesse caso e ver o que acontece com Vx. Desculpa, deixa eu usar um outro número, que é o número que eu usei aqui. Vamos botar 0,9c e vamos supor que a velocidade relativa, V grande, seja 0,8c, porque eu estou com as contas prontas, aí a gente não perde tempo fazendo conta. Vx vai ser, estou apenas copiando a regra de soma de velocidades. Eu obtive V' em função de V. Tem um passo anterior, né? Como é que eu obtenho V em função de V'? Basta trocar o que tem linha, botar ele sem linha. Quem não tem linha, bota a linha e troca o sinal da velocidade. A maneira como eu transformo de S para S' tem que ser exatamente a mesma maneira com a qual eu transformo de S' para S. A diferença é que, visto de S', S' se move para a direita com velocidade V grande. Visto de S', S grande se move para a esquerda, ou seja, no sentido menos x chapéu, né, com velocidade V grande. Só essa é a diferença. Então, na verdade, Vx será, eu vou até escrever aqui antes de substituir valores, V'x mais V grande, dividido por 1 mais V'x V grande sobre C quadrado. Isso vai dar V'x mais V grande, 0,9 somado com 0,8 dá 1,7. Isso aqui seria a transformação de Galileu, né?
Esse numerador sozinho é a transformação de Galileu. 1,7C, opa, perigo, perigo. O numerador está maior do que C. Ah, mas tem um denominador. Então vai ter 1 mais esse produto sobre C quadrado. Veja, o C quadrado desaparece. Fica 0,8 vezes 0,9. Quanto é que dá 0,8 vezes 0,9? 0,72. E a conta de dividir é 1,7 dividido por 1,72 vezes C. Eu não preciso nem ir adiante. O que eu queria mostrar é que o resultado dessa regra de soma de velocidade vai ser menor do que C. E é isso que a gente está vendo aqui. 1,7 dividido por 1,72, que é um número maior do que 1,7, portanto, o quociente é menor do que 1. Isso aqui é menor do que C. E vamos ver se Michelson está resgatado pela soma de velocidades prevista pela transformação de Lorentz. Vamos imaginar agora que, ao invés de ser um feixe de elétrons, seja um feixe de luz, que no referencial S' tem velocidade C, como mediu Michelson. Que velocidade ele vai ter no referencial S? Então, se V'x for igual a C, o que vai acontecer? A gente vai ter Vx igual a C mais V grande, dividido por 1 mais C V grande sobre C quadrado. Isso aqui desaparece. Coloco isso aqui sobre o mesmo denominador, vai ficar C mais V sobre C, C mais V com C mais V, C. A transformação de Lorentz atende aquilo ao requisito provocado pelo resultado nulo da experiência de Michelson.